Olá, tudo bem? Sou o professor Palma, mais um videozinho aqui no canal para a gente conversar sobre direito. Quero conversar com você agora sobre direito constitucional, mais especificamente sobre a questão do veto, da sanção e do veto. Observa bem, vamos falar sobre o processo legislativo de leis complementares ou de leis ordinárias, né? Tanto faz. A única diferença que existe entre esses dois processos legislativos é o quórum para aprovação. Na lei complementar, o quórum de aprovação é maioria absoluta. Na lei ordinária, o quórum de aprovação é maioria simples ou relativa, o resto é tudo igual. Veja bem, imagine que um projeto de lei complementar ou lei ordinária tramitou no Congresso Nacional, foi aprovado nas duas casas, acabou a fase da deliberação parlamentar. O que vai acontecer com esse projeto? Passa para a fase da deliberação executiva. Ele será encaminhado ao presidente da República e o presidente da República então vai analisar e poderá sancionar ou vetar o projeto. A sanção é a manifestação de aquiescência, de concordância do presidente da República. O presidente sanciona quando ele concorda com o projeto. Essa sanção, depois que o presidente sancionou, ele vai fazer o quê? Nós vamos para a fase complementar. E na fase de complementar, o presidente vai promulgar e vai mandar publicar para que a lei entre em vigor. Então, se o presidente sanciona, ele está concordando com o projeto. Ele sanciona, acabou a deliberação executiva, vamos para a fase complementar, o presidente promulga, manda publicar para a lei entrar em vigor. Agora, o presidente pode discordar da lei. E aí nós teremos o veto. Veto é manifestação de discordância. O presidente não concorda com a lei, por isso ele está vetando. Pois bem, qual é o prazo que o presidente tem para analisar? Segundo o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, o presidente tem um prazo de 15 dias úteis. Ele deve decidir dentro desse prazo de 15 dias úteis. Por quê? Segundo estabelece o artigo 66, parágrafo 3º da Constituição, se o presidente permanecer em silêncio nesses 15 dias úteis, isso significa sanção tácita. Então olha a situação. O presidente recebeu o projeto de lei aprovado lá no Congresso Nacional, ele tem 15 dias úteis para se manifestar. O que pode acontecer nesses 15 dias úteis? O presidente sanciona expressamente. E essa sanção expressa não precisa ser fundamentada, só sanciona. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai promulgar, publicar para entrar em vigor. Não precisa nem comunicar mais nada para o Congresso Nacional. Só sancionou expressamente, promulgou, publicou, pronto. Pode acontecer também do presidente não fazer nada nesses 15 dias. E aí, se ele não faz nada, na forma do 66, parágrafo 3º da Constituição, ocorreu o quê? Sanção tácita. Sancionou tacitamente, o que o presidente vai ter que fazer agora? Promulgar, publicar para entrar em vigor. Pronto, acabou. Ou, dentro desses 15 dias, o presidente pode vetar. Então, se o presidente quiser vetar, ele deve se manifestar dentro desses 15 dias úteis. É o prazo que ele tem. Muito bem. Se o presidente vetar, como é este veto? O veto pode ser total ou parcial. O presidente pode vetar a lei como um todo, ou ele pode discordar só de alguns aspectos dessa lei. E o veto parcial, se o presidente desejar apor o seu veto parcial, ele deverá compreender texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. É proibido ao presidente da República vetar palavra. Proibido vetar palavra. Muito bem. O veto pode ser um veto político ou jurídico. Se o presidente entender que aquela lei, ela é contrária ao interesse nacional, aquilo não é assunto para esse momento, não é oportuno, essa lei é contrária ao interesse nacional, o veto será político. Se o presidente entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, o veto será jurídico. Perfeito? Veja que no veto jurídico, que é fundamentado na inconstitucionalidade, nós temos aí um exemplo de controle preventivo de constitucionalidade realizado excepcionalmente pelo Poder Executivo. Interessante, não é? Veto jurídico. O veto também pode ser por conta das duas coisas. O projeto é contrário ao interesse nacional, nesse aspecto aqui, vou vetar, veto político, e aqui ele é inconstitucional, vou vetar, veto jurídico. Então o veto pode ser político, pode ser jurídico ou as duas coisas.
Bom, este veto, na forma do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, tem que ser fundamentado, tem que ser motivado. O presidente tem que explicar o que ele está vetando e por quê. O presidente faz isso num documento chamado Mensagem de Veto. Esse documento, Mensagem de Veto, que é onde o presidente explica o que ele está vetando e por quê, ele deve ser publicado no Diário Oficial da União. E a partir do momento em que ele for publicado no Diário Oficial da União, o presidente da República tem 48 horas para comunicá-lo ao presidente do Senado. Então o presidente faz a mensagem de veto, dentro daqueles 15 dias úteis, publica no Diário Oficial da União e no máximo em 48 horas protocola na Secretaria do Congresso Nacional, vai lá para as mãos do presidente do Senado, que acumula a função de presidente da mesa do Congresso Nacional. Perfeito? Muito bem. Protocolado lá essa mensagem de veto, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, tem um prazo de 30 dias para colocar isso em votação no Congresso Nacional. Ele vai convocar uma reunião conjunta, uma sessão conjunta, isso quem determina é o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ele vai convocar uma sessão conjuntas, que no prazo de 30 dias, está lá no parágrafo 4º do artigo 66 da Constituição também, no prazo de 30 dias, vai deliberar sobre o veto, vai analisar a questão do veto. Então, o presidente do Senado, que é presidente do Congresso, convoca essa reunião para, em sessão conjunta, a Câmara e o Senado deliberarem sobre o veto. Muito bem. A rejeição do veto, segundo o artigo 66, parágrafo 4º da Constituição, exige maioria absoluta de votos. Maioria absoluta da Câmara, maioria absoluta do Senado, separados. Então precisa de 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, separadamente. Se em uma das casas, não alcançar, lembra que a sessão é conjunta, mas se não conseguir maioria absoluta da Câmara ou não conseguir maioria absoluta do Senado, não está derrubado o veto, ele está mantido, vai ficar lá o veto que o presidente determinou. Tudo bem? Para derrubar o veto, nós precisamos então, para rejeitar o veto, maioria absoluta da Câmara e maioria absoluta do Senado, que será obtida numa sessão conjunta. Tranquilo? A votação é ostensiva. E ela se dá por um sistema que existe lá no Congresso Nacional, que é a e-cédula, é um voto eletrônico, uma cédula eletrônica, ou pelo painel eletrônico. Perfeito? Nessa votação, pela e-cédula ou pelo painel eletrônico, a votação sobre o veto, a análise do veto, começa pela Câmara. Em regra, começa pela Câmara. Salvo se o projeto de lei que nós estamos discutindo começou no Senado. Aí inverte e a votação começa pelo Senado. Então, em regra, vamos analisar em sessão conjunta, o veto, mas vamos primeiro colher o voto da Câmara, dos deputados federais, depois vamos colher o veto do Senado. A não ser que seja projeto de lei do Senado, de senador, de comissão do Senado, aí inverte e colhemos primeiro os votos do Senado. Se formos colher o voto, por exemplo, da Câmara, em primeiro lugar, e não conseguirmos a maioria absoluta, nem colhemos o voto do Senado, porque precisa da maioria absoluta da Câmara e maioria absoluta do Senado para afastar o veto. Se formos colher primeiro o voto do Senado e não obtiver a maioria absoluta, nem precisa colher o voto da Câmara, porque aí não vai ter condição de afastar esse veto também. Perfeito? Caso na votação conjunta tenhamos a maioria absoluta da Câmara, tenhamos a maioria absoluta do Senado, derrubou-se o veto, afastou-se o veto, rejeitou-se o veto, o que vai ser feito? A lei vai ser encaminhada de novo por presidente, porque agora os vetos foram derrubados, o projeto está sancionado, o presidente tem que promulgar e publicar, e para isso ele tem 48 horas, estabelece o artigo 66, parágrafo 7º da Constituição Federal. E se o presidente não fizer a promulgação e a publicação em 48 horas? Passa então para o presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, e ele terá 48 horas para fazê-lo, promulgação e publicação. E se o presidente do Senado não o fizer, passa para o vice-presidente do Senado, que terá então 48 horas também para promulgação e publicação. Tudo bem?
Tranquilo? Pois bem, senhoras e senhores, era isso que eu queria explicar aí a respeito do veto. Vale dar uma lidinha lá no artigo 66 da Constituição Federal para analisar todos os termos, todos os parágrafos, tudo direitinho. Eu espero ter sido útil para as senhoras e os senhores que tenham conseguido entender direitinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu estou aqui à disposição, é só me falar. Se está gostando, segue aí o canal. Em breve a gente vem com mais videozinhos sobre outros aspectos do mundo do direito. Tá bom? Beijo no coração, até a próxima.